Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal do oitavo ano, seja bem-vindo a essa nossa terceira aula, nosso terceiro encontro de aula de filosofia, tudo bem? Conforme nós combinamos na aula anterior, você foi convidado a responder os exercícios lá da página 37 e 38, beleza? Então, nessa aula nós vamos fazer a correção de alguns desses exercícios, especialmente os exercícios 1, 2 e 3. E aí a gente já vai também fazer uma introdução, né, ao assunto que trabalharemos no capítulo número 3 do livro de vocês. Tudo bem? Vem comigo, pegue seu material aí, pegue seu lápis, sua caneta, seu livro. Vamos corrigir rapidamente aí esses exercícios. Selecionei esses três porque futuramente a gente pode estar vendo os demais exercícios deste capítulo número 2, que nós estudamos na aula anterior. Tranquilos? Pegue seu livro na página 37. Na verdade, esse exercício número 1, que nós vamos discutir aí agora, ele vai exigir de você recordar de alguns conceitos, tá, que nós já estudamos anteriormente, especialmente lá do sexto ano, conceitos básicos da história da filosofia. Tranquilos? Vamos então para o exercício número 1. Eu projetei aqui na tela o meu livro, né, meu livro digital, para a gente acompanhar com mais tranquilidade nessa. Tranquilos? Vamos lá então. Exercício número 1. Exercício número 1 está pedindo para que você associe cada filósofo à frase que expressa o seu pensamento. Vamos lá, então. Temos alguns nomes aqui, dentre eles, que nós já estudamos na história da filosofia. Tá? Temos aqui Sócrates, Aristóteles, Galileu, Descartes, Spinoza e Leibniz. Esses dois últimos que foram os dois pensadores que nós estudamos no capítulo anterior, número 2. E Descartes, basicamente, nós trabalhamos as ideias dele no capítulo número 1. Tranquilos? Vamos lá, então. Eu te dou a seguinte sugestão. Como pede para a gente associar o nome do pensador à frase a que expressa o seu pensamento, pode ser que você não recorde, pode ser que você não se recorde de todos, especialmente das principais ideias deles, mas eu tenho uma dica. Vamos supor que você lê a primeira afirmação e não lembra de qual pensador a qual se refere, você passa para o próximo, e aí você vai ter uma ideia, vamos supor que nós vamos conseguir montar todos os outros, e aí vai esclarecer, aquele que sobrar, naturalmente, vai ser referente a essa afirmação. Vamos analisar a primeira afirmação, o primeiro parênteses que diz assim, parênteses que aparece aí, diz assim: o universo está escrito em uma linguagem matemática. Naturalmente, se você prestou atenção no primeiro capítulo que nós estudamos de filosofia, você vai querer falar que essa ideia é de Descartes, mas não é. Ok? Não é a ideia de Descartes. E mais adiante eu vou mostrar o porquê. Vamos lá, então. A segunda afirmação diz assim: além das verdades necessárias, existem as verdades contingentes. Quem falava sobre verdades contingentes e verdades necessárias? O que seriam verdades contingentes? São aquelas verdades ou aquelas realidades que podem ser de uma maneira, mas pode ser de outra. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafinha, né? Essa garrafinha ela tem uma cor, a cor azul. Mas se ela fosse de uma cor vermelha, continuaria sendo o quê? Uma garrafinha. Portanto, a cor, no caso da garrafinha, seria uma verdade contingente, porque ela pode ser de uma cor ou pode ser de outra, não vai alterar. Quem falava sobre essas verdades contingentes? Leibniz. É só você marcar, então, a letra F aqui, tá? Na segunda afirmação que aparece aí no seu livro. Terceira afirmação. O diálogo é a melhor forma de filosofar. Esse pensador você estudou lá no sexto ano, que é um cara chamado Sócrates. Porque Sócrates desenvolveu a sua filosofia por meio do diálogo. A próxima afirmação.
Deus é a única substância existente. Deus é a única substância existente. Quem falava que existia uma única substância era o pensador que nós estamos na aula anterior, chamado Spinoza. Portanto, coloque aí a letra E. Próxima afirmação. Penso, logo existo. Essa frase refere-se a um pensador do período moderno, que eu vou precisar resgatar as ideias dele no nosso próximo, antes de começar o próximo capítulo, que é um cara racionalista chamado René Descartes, que nós já estudamos no capítulo número 1. E a outra afirmação, a ciência é o conhecimento das causas. Quem fala sobre a teoria das causas, que nós estudamos lá no 6º ano, é um cara chamado Aristóteles, que ele diz que tudo que existe obedece à teoria das causas. Que causas são essas? Causas materiais, causas formais, eficientes e finais. Ok? Então, nós marcamos aí o que sobrou para nós, professor, na primeira afirmação que a gente tinha dúvida, né? O que sobrou para nós foi apenas a letra C, que refere-se a Galileu, que parte do princípio de que a matemática está aí como aquela linguagem que o universo está escrito. Tranquilo? Então, a sequência fica letra C, F, A, E, D e letra P, para finalizar. Tudo bem? Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2 vai exigir também uma reflexão filosófica a respeito do assunto já tratado aqui no capítulo número 1. Tudo bem? Vamos lá, então. A pergunta número 2 diz assim: por que para Spinoza não há livre-arbítrio? Professor, o que é livre-arbítrio? Esse termo aqui nós vamos tratar especialmente a partir da filosofia que nós discutiremos agora no 3º capítulo. Livre-arbítrio, resumidamente, é o mesmo que dizer assim, liberdade. Porque, segundo esse pensador chamado Spinoza, de acordo com aquilo que nós estudamos no capítulo 2, não há o livre-arbítrio. É simples. Para Spinoza, as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos desejos, tudo isso decorre, ou seja, vem de uma vontade divina, de um desejo, de uma ordem divina. O que nós pensamos, que às vezes é a nossa própria vontade, na verdade, segundo o pensamento de Spinoza, é uma determinação divina. Portanto, se nós partirmos do princípio de que, para Spinoza, tudo que acontece obedece a uma ordem divina, uma razão divina, tudo que a gente realiza, na verdade, não estaria obedecendo à nossa própria liberdade, o nosso livre-arbítrio, mas sim estaria de acordo com a vontade de Deus, ou seja, estaríamos realizando uma vontade de Deus. Então, para Spinoza, nós não temos o livre-arbítrio, por quê? Porque tudo que a gente realiza, nada mais é que uma vontade e um desejo divino. Tudo bem? Vamos para o exercício número 3. Exercício 3. O que é o princípio da razão suficiente? O que é o princípio da razão suficiente que a gente já estudou aí? Nós vimos essa ideia no pensamento de Leibniz. Vamos lá, então. O que seria a razão suficiente? É o mesmo que dizer assim, para Leibniz, nada acontece por acaso. Tudo que ocorre, tudo que acontece, tem uma razão para aquilo. Ok? Então, podemos dizer assim, o princípio da razão suficiente, segundo Leibniz, é o princípio que defende a ideia de que tudo que ocorre, tudo que acontece, obedece uma razão para aquilo. Ou seja, tudo tem uma razão para ser. Nada acontece por acaso. Tudo bem? Então, acabamos de corrigir então, esses 3 exercícios aí e abordamos aqui. Fizemos uma revisão de alguns conceitos anteriores que a gente já estudou em anos anteriores, relacionados aos pensadores do exercício número 1. Agora nós recordamos as ideias de Spinoza no exercício número 2 e as ideias de Leibniz no exercício número 3. Esses 2 últimos exercícios aí
relembram as ideias do capítulo 2 que nós estudamos na aula anterior. Tudo bem? Os demais exercícios, futuramente, a gente vai discutir nas nossas aulas. Tranquilos? Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou projetar aqui o slide do nosso terceiro capítulo. Nós vamos estudar esse terceiro capítulo agora, fazer uma introdução a esse assunto do terceiro capítulo, tá? Para a gente aprimorar, e vamos comparar as ideias dos pensadores desse terceiro capítulo com as ideias dos pensadores do capítulo anterior. Tudo bem? Eu vou projetar aqui a tela e a gente acompanha a aula. Tranquilos? Muito bem. Aqui está o slide da nossa aula, né, do capítulo número 3, tá? Este capítulo número 3, nós vamos, então, abordar o seguinte tema, continuando a reflexão filosófica a respeito da filosofia moderna. Tá? Filosofia moderna. Continuando a nossa reflexão filosófica a respeito da filosofia moderna, abordaremos, neste capítulo número 3, dois outros pensadores, Thomas Hobbes e John Locke, que vão trazer dois tipos de reflexões a respeito do conhecimento, que é essa primeira parte do que a gente vai estudar, e também a respeito da política, que nós concluiremos no nosso próximo encontro. Tudo bem? Vamos lá, então. Abordando as ideias de Thomas Hobbes e John Locke a respeito do conhecimento, nós precisamos resgatar e fazer uma comparação com aquilo que nós já estudamos nos capítulos anteriores. Que comparação é essa? A respeito do conhecimento. Primeiro, nós vimos lá no capítulo 1 um pensador chamado René Descartes. Tudo bem? Descartes partia do princípio que o conhecimento vem da razão, da capacidade de razão do ser. Esse tipo de conhecimento cartesiano, ou de René Descartes, como queira, é chamado de racionalismo. O que significa isso? A valorização do conhecimento baseado na razão. Tudo bem? Por quê? Porque o racionalismo admite que algumas ideias já nascem com o indivíduo e independe da experiência sensível que ele tem do mundo, ou seja, independe dos sentidos para ter esse tipo de conhecimento. São chamadas ideias inatas. Por que inatas? Porque já nascem com o indivíduo. Tudo bem? Então, para Descartes, existem alguns tipos de conhecimento, no caso, alguns saberes que nós já nascemos com ele, e independem dos nossos sentidos para a compreensão dos mesmos. Como assim, professor? Os sentidos? Os 5 sentidos que a gente tem. Visão, audição, paladar, tato e olfato. Que você já deve ter estudado isso nas aulas de ciências, e a gente não vai ficar aqui debatendo muito sobre isso, não. Por outro lado, como nós estamos fazendo uma comparação entre o racionalismo, agora nós vamos ver o empirismo. Professor, que palavra feia. O que é empirismo? Empirismo é uma palavrinha que você tem que guardar em coração, o significado, o sentido, a ideia, né? O que essa palavra representa. Tem que guardar essa ideia. O que é o empirismo? Empirismo é o mesmo que dizer experiência. Como assim, professor? Experiência. Vamos lá. Para os filósofos que defendem o empirismo, tá? Eles partem do princípio que todos os conhecimentos que a gente tem, todo o nosso conhecimento, tem origem na experiência sensível que a gente realiza do mundo. Como assim? Essa experiência sensível, segundo eles, seria possível por meio dos órgãos dos sentidos, né, que você já estudou em ciência. Visão, audição, paladar, tato, olfato. Então, esses sentidos auxiliariam o ser humano na construção do conhecimento. Tudo bem? Então, de um lado, nós temos os pensadores, que são os racionalistas. Por outro lado, nós temos outros chamados empiristas, ou que defendem o empirismo. Para os empiristas, as ideias possuem relação com a experiência sensível. Tipo o quê, pessoal? Olha,
Eu tenho noção de que isso aqui tem a cor azul. Por quê? Porque eu já vi isso aí. Tudo bem? Eu tenho noção de que a água está gelada. Por quê? Porque eu já provei, né? Senti a água na hora que eu bebi. Está gelada. Mas eu só posso ter esse tipo de conhecimento do que é gelado, do que é quente, da cor, temperatura no caso, porque eu já fiz a experiência por meio dos sentidos. Então, enquanto os racionalistas, especialmente Descartes, que nós já estudamos lá no capítulo 1, defendia a ideia que todo o nosso conhecimento vem da razão, por isso ele é racionalista. Por outro lado, os filósofos que nós vamos estudar a partir de agora, principalmente nessa aula, Hobbes, Locke, futuramente George Berkeley e David Hume, eles são filósofos empiristas, defendem o empirismo. Para eles, todo o saber que a gente tem, todo o conhecimento que a gente tem em mente, não veio da razão, mas sim da experiência que a gente realiza no mundo. Tudo bem? Vamos para frente, então. Vamos abordar, então, agora as ideias de Thomas Hobbes. Esse filósofo inglês argumentava, então, por ser empirista, argumentava que os sentidos que são responsáveis pela origem de todo conhecimento. Então, todo conhecimento que eu tenho é porque eu fiz a experiência sensível do mundo. Usei os sentidos para perceber as coisas do mundo. Para esse pensador, então, os nossos raciocínios só são possíveis por causa das representações mentais que temos das coisas que estão fora de nós. Tipo o quê? Vamos lá. Se eu pedir para você representar agora na sua mente aí uma fruta chamada maçã, é possível você representar isso aí? É. Por que é possível? Segundo Thomas Hobbes, só é possível porque você já viu uma maçã. Você já teve uma experiência com esse objeto, com essa coisa chamada maçã. Tudo bem? Então, se eu já tive a experiência, já percebi por meio dos sentidos, se eu já tive essa experiência, naturalmente é possível fazer a representação mental, né? Fazer uma representação na minha mente daquela coisa que eu já fiz a experiência. Tá? Então, segundo ele, as representações mentais são produzidas pelos órgãos dos sentidos, né? Então a gente percebe o mundo pelos sentidos, e uma vez que a gente percebe, a gente tem condições de representar isso na mente. Tá? Só que é o seguinte, Hobbes ainda defende a ideia que depois que temos a experiência dos sentidos, e adquirimos as representações ou ideias, e é por meio desses sentidos, dessas representações que a gente tem na mente, que a gente pode raciocinar, calcular as coisas, prever acontecimentos de coisas. Por quê? Porque nós já tivemos experiências anteriores. Vamos dar um exemplo. Você, sei lá, deixou seu celular cair, trincou a tela do seu celular. Quando o seu celular estiver em condições ou situação próxima de cair novamente, você vai evitar que aquilo ocorra. Por quê? Porque se o celular cair, o seu raciocínio vai dizer o quê? Ele pode quebrar, pode estragar a tela, pode trincar a tela do celular. Mas por que você tem noção de que pode quebrar, pode trincar a tela? Porque você já fez essa experiência anteriormente. Tudo bem? Então, para Hobbes, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento na mente, de vivência, todo o conteúdo do nosso conhecimento veio da experiência sensível que a gente realizou do mundo. E tem outra característica ainda dentro da filosofia de Hobbes. Além de partir do princípio de que todo o nosso conhecimento vem da experiência, ele chega à conclusão de que o conhecimento é aquela ferramenta que a gente desenvolve, né, ao longo da vida. Para quê? Para controlar a natureza. Mas, professor, ninguém tem controle sobre a natureza. A natureza ela é independente da vontade dos homens. Mas algumas coisas a gente pode, segundo Hobbes, por meio do conhecimento, por meio do desenvolvimento da ciência e do nosso conhecimento, nós podemos estabelecer alguns controles. Por exemplo, vamos supor, na sala de aula. Imagine que todos nós, né, imagine se todos nós, no caso, estivéssemos na sala de aula. Se tivesse a sala toda fechada, né, as janelas fechadas, não tivesse ligado nenhum aparelho, né, nem ventilador, nem nada. Como estaria ali dentro dessa sala? Estaria calor, estaria quente.
Então, nós desenvolvemos ciência, conhecimento, segundo Hobbes, para contrariar essa ordem ou controlar essa ordem na natureza. Tipo o quê? Se a sala está toda fechada, não tem nenhum aparelho ligado, é natural que ali dentro esteja quente. Então, a ciência é a natureza, né? É natural que ele vai ficar quente. O que o ser humano desenvolveu? Ciência, conhecimento, saber, para contrariar essa ordem na natureza, controlar essa natureza. Então, o que nós desenvolvemos? Aparelho de ar-condicionado. Aí liga o aparelho do ar-condicionado, aquele ambiente que deveria estar quente por causa da natureza mesmo, né? Se está tudo fechado, estaria quente, o ar-condicionado vai controlar isso aí. Então, a temperatura fica agradável para todo mundo. Então, segundo Hobbes, a capacidade humana de prever as coisas, raciocinar, ela permite que a gente controle algumas coisas. Tipo o quê? Nós desenvolvemos conhecimentos para, né, prever tempestades e entre outros fenômenos da natureza. Então, o objetivo da ciência, segundo Hobbes, é desenvolver um conhecimento que pudesse garantir a nós um amplo domínio sobre a natureza. Outro exemplo, a gente vê a necessidade de viajar, né? Então, o ser humano desenvolveu conhecimento e veículos ou mecanismos que pudessem fazer o transporte, né? Então, por exemplo, se eu quero viajar, eu viajo, sei lá, 1.000 quilômetros, né? De carro, eu vou gastar um tempo X. Só que eu preciso viajar mais rápido, preciso chegar mais rápido. Eu uso um outro meio de transporte. Vou lá, compro uma passagem, um avião. Mas, professor, contraria a natureza? Não é que contraria a natureza. Nós controlamos, né, a natureza. Porque se fosse para eu usar a natureza para ir caminhando para chegar durante uma distância de 1.000 quilômetros, demoraria muito. Então, nós desenvolvemos tecnologias, conhecimento, para que a natureza pudesse estar sob o controle do ser humano, segundo Hobbes. Quanto mais o ser humano conhece, quanto mais ele conhece as leis da natureza e as relações de causa e efeito dos fenômenos, mais ele utilizaria para o seu benefício e para fazer um domínio dessa natureza. Atenção! Nós não vamos aqui fazer juízos sobre o modo como a gente usa a natureza, tá ok? Para dizer, o ser humano está destruindo. Não. Estou usando o raciocínio de Hobbes para dizer assim, segundo Hobbes, o conhecimento, né, permite que a gente estabeleça um certo controle sobre a natureza. Tudo bem? Essa é a parte do conhecimento. A parte da política discutiremos futuramente. Tranquilos? Vamos para o outro pensador também. John Locke. John Locke, também filósofo inglês, defende basicamente as mesmas ideias ou muito semelhantes. Os seus pensamentos são muito semelhantes às ideias do filósofo Thomas Hobbes, que a gente acabou de falar. Primeiro, por que muito semelhante? Porque ambos são filósofos empiristas. E o que é o empirismo? Isso mesmo, empirismo é a parte da filosofia, uma corrente de pensamento que defende a ideia que todo o nosso conhecimento vem da experiência do mundo. Tudo bem até aí? Vamos lá então. Só que tem um porém. Hobbes apresenta ainda outra característica desse processo do conhecimento empírico. Que característica é essa? Ele diz assim, a mente de um recém-nascido é como se fosse uma folha em branco. É o conceito da tábula rasa. Se tivesse uma folha, vamos comparar aqui. Temos aqui uma folha. Né? Então, para John Locke, a nossa mente, ou a mente de um recém-nascido, é como se fosse uma folha em branco. Ok? Folha em branco. E à medida que a gente vai vivendo, fazendo as experiências do dia a dia, tendo as experiências do dia a dia, a gente vai escrevendo nessa folha. Ok? Então, a mente de um recém-nascido, ou seja, quando a gente nasce, é como se fosse uma folha em branco. Não tem nada ali. E à medida que a gente vai vivendo, vai experienciando as coisas da vida, a gente vai anotando nessa folha em branco. Só que o que vai ser anotado ali nessa folha em branco depende da experiência de cada um. Você tem uma experiência, eu tenho outra, o seu colega tem outra, e assim sucessivamente. Ok? Então, para John Locke, a origem de todo o saber, todo o conteúdo de conhecimento que a gente tem, esse conteúdo veio da experiência.
Por isso, esse conceito da folha em branco. Tudo bem? Aí, a partir do momento em que a gente tem as experiências do mundo, do dia a dia, das coisas, né? Ele classifica essas experiências em dois momentos, tá? Em duas coisas. Quais são, professor? As experiências que são das coisas externas, que ele vai chamar de sensação, tá? Tipo o quê? Aqui, tem uma garrafinha. Ela é... Por que chamar de experiência externa? Porque essa garrafinha não faz parte de mim, tá ok? Então, eu vejo a garrafa, toquei a garrafa, peguei aqui a garrafinha, eu estou tendo uma experiência externa a mim. Tudo bem? Então, isso se chama sensação, com coisas externas ao si. Só que é o seguinte, outra experiência que ele vai chamar de interna. Interna. O que é experiência interna? É a reflexão. Só que essa experiência interna, ela é provocada pela experiência externa. Por exemplo, vamos lá. Vamos dar um exemplo da ligação dessas duas experiências aqui. Tá? Você, sei lá, comeu um bolo. Né? Tranquilo? Vamos lá. Você comeu um bolo. Você, ao comer o bolo, você está tendo uma experiência interna ou externa? Externa. Ah, professor, eu não vou comer o bolo não vai entrar aqui na minha barriga? Não. Não necessariamente isso. Porque o bolo é experiência externa, porque o bolo não faz parte de você. Tudo bem? Então você comeu o bolo. Só que é o seguinte, ao comer o bolo, a ter essa experiência externa chamada sensação, na sua mente vem uma lembrança, tá? Você fez uma reflexão do bolo que lembrou um dia muito especial na sua vida. Isso que ocorreu depois de você provar o bolo, lembrou daquele dia, é o que John Locke vai chamar de experiência interna. Por que interna? Porque depende só de você, é de dentro de você. Tudo bem? Então, eu tenho a experiência com coisas externas, e essas coisas externas despertam em mim uma experiência interna, que é algo que vai estar relacionado à reflexão, algo reflexivo, motivado pela sensação. E nesse processo de construção do conhecimento, John Locke ainda chega à conclusão de que todo o nosso conhecimento, que vem por meio da experiência, ele sai das coisas simples, da sensação e da reflexão, até a gente chegar em uma combinação de coisas mais complexas. Ok? Então, todo o nosso conhecimento sai de ideias simples para ideias mais complexas, que eu abordarei em outro momento com vocês, essa construção, essa soma, essa combinação. Mas eu vou citar um exemplo aqui. Você consegue imaginar um objeto de ouro, uma barra de ouro? É possível imaginar? É. Por que é possível imaginar algo de ouro? Você já viu ouro em algum momento da vida. Tudo bem. Represente agora na sua mente a ideia de montanha. Você representa, porque você já viu uma montanha. Tranquilo? Agora vamos para algo mais complexo. Vamos fazer com que sua mente combine duas coisas, tá? Pense aí numa montanha de ouro. Por que é possível você fazer uma representação de uma montanha de ouro se você nunca viu uma montanha de ouro? É possível porque você combinou duas coisas. Ideias simples, tá? Duas ideias simples. Quais ideias simples que você combinou? A ideia de montanha e a ideia de ouro. Tudo bem? Você juntou essas duas e foi para uma ideia mais complexa. Tudo bem? Meus queridos, é o seguinte. Na próxima aula, eu vou concluir a explicação do capítulo número 3, mas eu vou abordar o aspecto da política no pensamento de Thomas Hobbes e de John Locke. Portanto, eu gostaria que você pegasse aí o capítulo número 3, né? Fizesse a leitura do mesmo, que vai lá da página 47 até a 53, e faça as anotações, um resuminho no seu caderno das principais ideias aí, para a gente aprofundar o nosso conhecimento a respeito de Thomas Hobbes e John Locke. Tudo bem? Um forte abraço, bons estudos, energia, e a gente se encontra na próxima. Tchau!